Deus abençoe, meus irmãos, mais uma vez, é com muita alegria que estamos na casa do Senhor. Aos nossos irmãos, através da internet, que Deus também continue abençoando a cada um, através do Teu Espírito Santo, da Palavra do Senhor. Vamos ler 1 João, capítulo 1, versículo 6. 1 João, capítulo 1, versículo 6. Nesta noite, vamos falar sobre o tema comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Vamos à leitura. 1 João, capítulo 1, versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Querido e amado Pai Celestial, estamos aqui nesta noite, Senhor, para termos comunhão com o Senhor, Pai, para podermos falarmos e ouvirmos o Senhor falar, Pai. No nome precioso de Jesus Cristo, pedimos a Tua graça e misericórdia para nos ajudar mais uma vez, Senhor. Para a Tua honra e glória. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Na mensagem pregada pelo irmão Brana, possuindo todas as coisas, 6 de maio de 1962, no parágrafo 142, somente a parte B do parágrafo. O irmão Brana diz: vamos agora tomar a comunhão. Era um dia de ceia. Era um culto de ceia. O irmão Brana tinha terminado a mensagem. E o irmão Brana então diz aqui, desta forma, no parágrafo 142. Vamos agora tomar a comunhão. Não a comunhão. Nós falamos tomar a Santa Ceia do Senhor, nós também chamamos de comunhão. Usamos esta expressão, vamos tomar a comunhão. Embora tomar da ceia é uma coisa e comunhão é outra coisa. Mas é usado falarmos, tomarmos a comunhão, usarmos esta expressão. O profeta usava, o pastor Osmar usava, nós usamos, né? Mas aqui o irmão Brana simplesmente traz um ensinamento. Não há comunhão. Vocês têm comunhão ao comer uns com os outros. Quando você vai ter comunhão, jantar com seu irmão, comer uns com os outros, né? O irmão vai visitar o outro irmão e aproveita, já fica para janta, né? Crente é assim, né, meus irmãos? Crente vai visitar e não perde a viagem. É igual o Senhor Jesus. O Senhor Jesus era assim também, né? Quem pode falar que Jesus não era assim, né? Jesus chegou para Zaqueu e falou para ele: hoje me convém pousar na tua casa. Hoje me convém pousar na tua casa. Eu lembro que no começo da mensagem, né? No meu começo aqui, na mensagem, junto com os irmãos, no ministério do pastor Osmar,
Eu com 17, 18 anos, mais o meu tio Luizinho, ali de Restinga, né? E nós chegávamos para os irmãos, depois do culto de quinta-feira, terminava o culto, chegava lá fora, nós já olhávamos o irmão assim, chegava no irmão e falava, né? Na sexta-feira, falava para ele, amanhã nos convém jantar na sua casa. Não esperava nem o irmão convidar, né? Nós chegávamos e falávamos, amanhã nós vamos jantar lá na sua casa. Vamos fazer uma visita, vamos para jantar, né? E fomos, toda sexta-feira, nós íamos jantar na casa de um irmão, né? Porque nós jantávamos e tínhamos comunhão com aquele irmão. Porque nós conversávamos com aquele irmão. Comunhão, meu irmão, é você conversar. Não é você comer, é você conversar. Você não tem comunhão quando você come junto. Você tem comunhão quando você conversa. Por isso que o irmão Brana vem e mostra que a Santa Ceia, o comer do pão, beber do vinho, é uma coisa, e a comunhão é outra coisa. Né? Então, a partir desses jantares que nós íamos ter comunhão na casa dos irmãos, né? Foi até o ponto que depois de jantar passou a termos churrasco, né? Eu lembro que o primeiro churrasco que fizemos, se eu não me engano, foi na casa do irmão Joãozinho, né? E depois foi na casa de outro irmão, e depois do churrasco o pastor Osmar falou, né? Já que vocês vão para comer, por que nós não fazemos um culto? E aí começou a termos culto de sexta-feira, né? E de um jantar passou para um churrasco, do churrasco passou para um culto, do culto nós começamos a ter cultos toda sexta-feira na casa do irmão Zé Roberto, né? Toda sexta-feira depois, né, nós íamos na casa do irmão Zé Roberto e outros irmãos que pediam, né? Só que aí acabou o jantar, né? Aí ficou só com a palavra mesmo, que é o mais importante, né? Mas é isto aqui que o irmão Brana está dizendo aqui. Vocês têm comunhão ao comer uns com os outros. Quando você vai comer com seu irmão, então você tem comunhão com ele, porque você conversa com ele. Não tem como você ter comunhão com uma pessoa se você não conversa com ela. A irmã Brana diz, apenas tenha comunhão com Deus. Apenas converse com Deus. Para você ter comunhão com Deus, você precisa conversar com Deus, falar com Deus. O crente, ele fala com Deus. O crente, ele ora ao Senhor. O crente, ele tem comunhão. Comunhão, meu irmão. E não é só você falar, não. Comunhão é você falar e ouvir. Olha o que o irmão Brana diz aqui. É umas coisas simples, né, que eu acho que faz parte da nossa vida. E Deus nos abençoa na simplicidade. Sempre vai ser assim. Apenas tenha comunhão com Deus. A comunhão não é o pão, não é o vinho. A comunhão é conversar com Deus. Você já viu uma esposa que não tem comunhão com o marido? A esposa de Cristo, ela tem comunhão com o esposo. Ela tem comunhão com Deus, ela fala com Deus todos os dias, todas as horas.
A esposa de Cristo, ela tem um contato com Deus. Ela está sempre em comunhão com Deus, desde a hora que acorda até a hora que dorme. Ela está em comunhão, companheirismo, conversando com Deus, conversando com Cristo. Comunhão não é o pão, não é o vinho. A comunhão é conversar com Deus. Então, quando nós tomamos a ceia, o tomar da ceia não é comunhão. A comunhão é você conversar com Deus. O tomar da ceia, diz o irmão Brana, que é o símbolo que você está em comunhão com Deus. Está mostrando que você conversa com Deus, que você fala com Deus. Porque muitas vezes as pessoas elas não lembram de falar com Deus. Mas como? O senhor está dizendo que uma igreja revelada, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que crê no novo nome, uma igreja... Se você faz isso, então você tem comunhão com Deus. Agora, se você não faz, mostra que você não tem comunhão com Deus. Você não tem comunhão com Deus só por crer na palavra, meu irmão. Só porque você crê no novo nome, nos 7 trovões, isso não quer dizer que você tem comunhão com Deus. O que mostra que você tem comunhão com Deus é quando você fala com Deus no secreto do seu quarto. É quando você fala com Deus em espírito e em verdade. É quando você fala com Deus quando você acorda. É quando você fala com Deus quando você sai para trabalhar. Quando você deixa a sua casa, deixa a sua esposa, deixa seus filhos. E você simplesmente faz uma oração e deixa eles ali aos cuidados do Senhor. É quando você lá no seu trabalho, em espírito, silêncio, você está conversando com Deus, e você fala com Deus, e Deus fala com você, e você tem comunhão. Que prazeroso é este companheirismo com Deus. É o esposo tendo comunhão com a esposa. É Cristo tendo comunhão com a igreja tendo comunhão com Cristo. Nós precisamos disso, meu irmão, cada um de nós, para vencermos as lutas da jornada, os problemas da vida. Nós precisamos ter comunhão com Deus, falar com Deus, porque Deus, Ele nos ouve. Deus, Ele nos ouve, e Deus, Ele fala conosco, meu irmão. Nós só temos que saber ouvir. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso é comunhão com Deus. Comunhão é conversar com Deus. Você já conversou com Deus hoje? Você já conversou com Deus hoje? O eleito conversa com Deus todo dia. O irmão Brana diz que um cristão, ele ora e lê a Bíblia todos os dias. Agora, muitas vezes, o marido vai comer, almoçar, jantar com a esposa e não tem comunhão com a esposa. Não fala com a mulher. Não é assim? Muitas vezes, comem juntos, mas não conversam. É a mesma coisa, a pessoa vem, toma a Santa Ceia, mas ela não conversa com Deus, ela não tem comunhão com Deus, ela não sabe nem o que é comunhão. As pessoas não sabem nem o que é comunhão, acham que comunhão é vir tomar a ceia. Comunhão não é o pão, não é o vinho. Comunhão é conversar com o Senhor, conversar com Jesus Cristo, é conversar com Deus. Isto é comunhão, meu irmão. Nós aprendemos
que nós precisamos ter comunhão com Deus, falar com Deus. Então, muitas vezes, aquele homem trabalha o dia inteiro, chega de tarde, em casa, ele pode até comer junto com a esposa, mas ele não conversa com ela e não tem comunhão com ela. Aquela mulher, muitas vezes, conversa com as vizinhas tudo da rua. Aí vai o marido, chega em casa, e os dois não conversam. Eles não têm comunhão, aquele casal não tem comunhão. Eles não estão em companheirismo. Agora, com comunhão, não é brigar, não é discutir. Você não tem comunhão discutindo com Deus. Você não tem comunhão discutindo com o seu irmão. Você não tem comunhão discutindo com a sua mulher. Você não tem comunhão discutindo com o seu marido. Agora, tem que ter sabedoria também, né, meus irmãos? Né? Em casa, tem que ter sabedoria também. Porque muitas vezes falta sabedoria. E o que Salomão disse? Se você precisa de sabedoria, peça a Deus. Aquela mulher precisa de sabedoria. Aquele homem precisa de sabedoria. Peça a Deus. Porque muitas vezes o marido já passou aquele dia inteiro no trabalho, cansado, cheio de problemas, escutando de tudo. Chega em casa, meu irmão, ele está naquele horário do jantar. E as minhas irmãs precisam aprender. Né? Que naquela hora do jantar não é a hora de falar de problema. A hora que você está se alimentando, não é hora de falar de problema. Vocês têm que ter aquele momento ali, para que vocês possam ter comunhão. Comer, conversar coisas boas. Porque muitas vezes, né? O que acontece? Na hora do almoço, na hora da janta, na hora do café da manhã, acabou de acordar. Aí o casal vai tomar um café junto. Café da manhã, ter comunhão, conversar, né? E o que muitas vezes acontece, meus irmãos? Muitas vezes acontece que aquela mulher, ela vai querer falar de problemas no café da manhã. Ela vai querer falar coisas polêmicas naquele momento. E naquele momento não é a hora de falar coisas polêmicas. Não é a hora de falar de problemas. Está faltando isso, está faltando aquilo. Problema com as crianças, não é ali. Não é na hora do café, não é na hora do almoço e não é na hora do jantar. E as mulheres precisam aprender isso. Aquele momento ali é hora de falar coisas que não vai dar briga. É hora de falar coisas que não vai dar problema, não vai dar discussão. A mulher tem que ter sabedoria para poder tocar naquele assunto, não naquele horário que está comendo. É igual numa empresa, meu irmão. Numa empresa, né, tá lá comendo todo mundo junto, lá o gerente, chefe, né, os funcionários, na hora do almoço, aí chega o dono lá e fala, ó, agora vai falar de problema. Não é a hora. O que faz numa empresa? Ó, depois do almoço, nós vamos marcar uma reunião para falarmos de tal problema. Em casa, deveria ser a mesma forma, porque na hora da refeição, não é hora de falar de problemas familiares, conjugais, financeiros, sentimentais, nenhum problema. Mantenha aquela paz, para começar o dia em paz. Então, numa empresa, eles vão, comem, se alimentam, na hora do almoço, aquilo é sagrado. A hora que você está trazendo alimento para dentro de você, é igual na igreja. Pensou, vocês vêm para a igreja, meus irmãos? Chega aqui, aí vocês querem a igreja falar de problema na hora da pregação. Falar de problema dentro da igreja vocês ficam quietinhos. Por quê? É a hora da refeição, é a hora do alimento. A mesma coisa em casa. A mesma coisa na empresa. Na empresa,
eles marcam um horário específico para falar daquele assunto, daquele problema. Ó, tal horário, nós vamos falar daquele problema. E assim deve ser em casa também. É apenas um conselho, né? É apenas um conselho. Por quê? Para não tirar a paz daquele momento de refeição, de alimentação, para não dar briga, desentendimento. Aquele marido vai trabalhar, mulher fica emburrada. Ou aquele marido vai trabalhar emburrado, nervoso, porque no horário de descanso dele, a mulher já encheu a cabeça dele de problema. Não, come em paz, falem coisas boas um dos outros, falem as coisas boas que aconteceu do dia, falem as coisas boas que os filhos fizeram, coisas boas, certo, meus irmãos? Coisas boas. E depois você fala, ó, depois podemos conversar sobre tal assunto. Aí vocês sentam numa mesa ou no quarto, porta fechada, só os dois, e vão conversar sobre aquele assunto. No horário específico, não na hora da alimentação. Por quê? Porque vai tirar a comunhão. É assim que acontece. Vai tirar a comunhão. Então, meus irmãos, tomar da ceia é um símbolo que temos comunhão com Deus. É um símbolo, a ceia. Tudo na Santa Ceia é um símbolo. O pão é um símbolo do corpo de Cristo. O sangue é um símbolo do sangue de Cristo. O lava-pés é um símbolo de humildade. E a Santa Ceia em si é um símbolo de comunhão com Deus. Na mensagem, lembrando-nos do Senhor, 1963, parágrafo 30, o irmão Brand diz assim: mas tenho me perguntado muitas vezes se essa palavra, se a usamos corretamente, comunhão. Agora, ter comunhão significa conversar com Deus, conversar com seu irmão. Muitas vezes pessoas tomam ceia e não estão conversando com o irmão. Aquela irmã não está conversando com a irmã. Aquele irmão não está conversando com o pastor. Então não tem comunhão, está faltando comunhão, está faltando conversar. Um falar e o outro ouvir. Porque tem hora que não tem comunhão também, porque só um fala. Então que você vai conversar com o irmão, só aquele irmão que fala. Fala, você escuta. É igual aquele crente que só pede. Não para ouvir Deus. Comunhão é você falar. E depois você parar e ouvir Deus falar. Por isso que você chega na igreja, meu irmão, você chega em espírito de oração. Você chega e você vai falar com Deus. Silêncio. Na igreja. E então, quando começa o culto, você cântica os cânticos, né? Os louvores, e depois você vai parar, para de cantar, silêncio, e você vai ouvir Deus. Então você vem para o culto, aquele culto é uma comunhão com Deus. Cada culto é uma comunhão com Deus, se você faz da forma correta. A pessoa, o pastor está pregando, o irmão está orando. Peraí. Não está tendo comunhão, porque a pessoa não para ouvir. Tem que parar para ouvir. Agora, ter comunhão significa conversar com. Vejam, ter comunhão com. E me pergunto, se realmente quando nos reunimos, assim nos lugares celestiais, se isso não é comunhão. Então eu me pergunto, né, se muitas vezes quando nós tomamos a ceia, se realmente as pessoas estão em comunhão com Deus, ou se estão fazendo apenas algo automático, sem revelação,
sem luz do que é uma ceia, o tanto que é importante tomar a santa ceia do Senhor, meu irmão. O quão importante, porque sem você tomar da comunhão, da santa ceia do Senhor, você não tem parte com Deus. É o que Jesus falou. Aquele que não comer a minha carne e beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Isso quer dizer, você não tem comunhão comigo. Você não tem o Espírito Santo, porque vida é o Espírito Santo. E se você não tem vida, você está morto perante Deus. Quando a pessoa tem a oportunidade de tomar a ceia, e não toma, então ela não tem parte com Deus. Ela não tem vida. É o que o Senhor Jesus falou. O tanto que é importante tomarmos a santa ceia do Senhor. O próprio irmão Brana diz que é a coisa mais importante que tem. Porque Jesus deu somente 3 mandamentos, diz o irmão Brana. Jesus deu somente 3 mandamentos. O primeiro, batizar em nome de Jesus Cristo. O segundo, comer da carne e o sangue, da ceia. E o terceiro, lavar os pés. Irmão Brana fala, Jesus deu 3 ordenanças. E quando Jesus falou assim, meu irmão, Pedro falou assim, Senhor, o Senhor não vai me lavar os pés. E Jesus então falou para Pedro, Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Irmão Brana fala, é a mesma coisa para a ceia. Comer o pão e beber do vinho. Se você não faz, você não tem parte com Deus. Não tem. Não tem. Irmão Brana diz isso claramente, meu irmão. Por quê? Porque a Santa Ceia mostra que você está em comunhão com Deus. Se você não toma da Santa Ceia, você não tem parte com Deus, você não tem parte no arrebatamento, você não tem parte na ressurreição. Isto é o que o irmão Brana ensina. Quando você toma da Santa Ceia do Senhor, mostra que você tem parte na ressurreição. Se você morrer, você tem parte na ressurreição. Porque você tem parte com Ele. Os que morreram em Cristo, em comunhão com Cristo, em comunhão com Deus, em comunhão com a palavra. Agora, se a pessoa não toma a Santa Ceia, quando ela tem a oportunidade, certo, meus irmãos? Porque é uma coisa muito controversa. Muitas vezes tem aqueles que têm a oportunidade e não tomam. Tem uma igreja por perto e não toma. Tem um pastor por perto e não toma. E tem aqueles que estão longe, sem igreja, sem pastor, pedindo para tomar uma ceia. E não podem porque é distante. Como é que diz, né? Deus dá asa para quem não sabe voar. Então, meus irmãos, a Santa Ceia é tão importante que o irmão Brana vem e fala que é a única diferença que impede a união das igrejas. É a Santa Ceia. A Santa Ceia é tão importante que antes da saída do Egito, tomaram a Santa Ceia. A Santa Ceia é tão importante participar da Santa Ceia que antes da crucificação, Jesus serviu a Santa Ceia. A Santa Ceia é tão importante, meu irmão, que Abraão, quando Abraão teve seu sobrinho Ló preso lá pelos 10 reis, né? Não foi? Os 10 reis foram e prenderam Ló. E Abraão foi lá e libertou Ló, com 318 homens, servos. E o irmão Brana vem e mostra ali, meus irmãos, que Abraão foi lá e venceu aquela batalha, venceu aquela luta. Vamos já direto para lá, né? Misericórdia. Comunhão, 1957, 18 de abril, parágrafo 80. Irmão Brana diz aqui, depois que a batalha terminou. Você só tem o direito de tomar a Santa Ceia do Senhor depois que você vence a batalha.
Você não tem direito de tomar a Santa Ceia se você não vencer a batalha, não vencer o pecado. Primeiro Abraão venceu a batalha. Depois Melquisedeque foi e deu ceia para ele. Depois que a batalha terminou, depois que a vitória foi ganha, depois que a purificação foi feita, oh, meus irmãos, você vem para tomar a ceia? Paulo fala, examinai, pois, o homem a si mesmo. Você não pode chegar aqui como derrotado, caído. Você tem que chegar aqui como um que consertou a sua vida. Não quer dizer que você não vai cair. Quer dizer que você não está caído, que você corrigiu com quem você deve, acertou com quem você deve. Então você venceu. O que não pode, meu irmão, é você vir tomar a ceia como Judas tomou a ceia. Porque Judas tomou a ceia para a sua própria condenação. Sabe por quê? Porque Judas era um hipócrita. Não se deve tomar a Santa Ceia como um hipócrita, um fingido. Vem na igreja, parece um crente, parece um bramita, a irmã parece uma bramita, né? Cristãos, e sai lá fora e vive tudo errado. Dá mau testemunho. Isso é ser hipócrita, fingido. Agora, quando você vem arrependido dos seus pecados e conserta o que você errou, por isso que Paulo vem e fala, examinai, pois, o homem a si mesmo. Tem que examinar. Porque, por um lado, se você não toma a ceia, você não tem vida em si mesmo. Correto? Se você não toma da Santa Ceia, você não tem vida, está morto. Está morto. Ah, não vou tomar a ceia esse mês. Você está morto. Para Deus você está morto. Você está sem vida. Por outro lado, se você toma indignamente, você toma condenação para si mesmo. O que Paulo, a palavra, está ensinando? É para você corrigir. É só corrigir, você vai e conserta. Vem e toma ceia. E se você no dia da ceia não conseguiu corrigir, faz um propósito com Deus. Senhor, eu vou tomar da ceia e eu vou consertar. Acabou, é simples. É difícil? Hã? Não é difícil, meus irmãos. O que não pode é ficar sem tomar a ceia. Aí Paulo vem e mostra isso aí. Você não pode ficar sem tomar ceia. Se você não toma, você está errado. E se você toma indignamente, como hipócrita, você está fumando lá fora, vem e toma a ceia como se fosse um crente. Você está bebendo lá fora, vem e toma como se fosse um crente. A mulher está cortando cabelo lá, vem e toma a ceia. É uma hipócrita. A mulher aqui na igreja de vestido, tudo bonitinho e tal, certinho com a palavra, lá no serviço de calça comprida, é uma hipócrita. Está tomando a ceia para a sua própria condenação. O que tem que fazer? Consertar. Vai lá e conserta. Veste correto. Vive certo aqui e vive certo lá. É isso. Amém. Depois que a batalha terminou, depois que a vitória foi ganha, depois que a purificação foi feita, Melquisedeque se encontrou com Abraão nas planícies e trouxe pão e vinho e o serviu a ele. Aí que ele teve o direito de tomar a Santa Ceia. O crente tem o direito de tomar a Santa Ceia depois que ele vence as batalhas, vence o pecado, vence os erros. E quem? Nenhum outro foi esse, senão aquele que se encontrou com Abraão, cerca de 1 ano depois. Depois que Melquisedeque veio e deu a ceia para Abraão, o mesmo Deus que manifestou como Melquisedeque dando a ceia, veio, olha o que o irmão Brando disse. E quem? Nenhum outro foi esse, senão aquele que se encontrou com Abraão. Cerca de 1 ano depois, sentou-se debaixo da árvore e conversou com Abraão. Teve comunhão com Abraão.
Então você toma a ceia e você tem comunhão com Deus, você conversa com Deus. Aí Deus pode vir e conversar com você. Assim como Elohim veio na tenda de Abraão, aí Deus vai lá na sua tenda, lá na sua casa, e Deus pode conversar com você. Por quê? Porque você venceu a batalha, você tomou da Santa Ceia, você cumpriu com a palavra de Deus. Então Deus, através da sua palavra, Deus pode conversar com você. Amém? O irmão Brandes diz aqui, para nós terminarmos. Lembrando-nos do Senhor. Ou melhor, perguntas e respostas sobre o Espírito Santo. Escuta isso aqui. Creio que é importante para nós. Perguntas e respostas sobre o Espírito Santo, 1959. Parágrafo 135, parte C. Olha o que o irmão Brandes diz. Depois de algum tempo após os hinos, eu entro. Né? Então, é o culto. Você vem para o culto, amém, meus irmãos? Vocês vêm para o culto. Os irmãos da região de Franca, Restinga, São José, vêm para o culto. Aqui, São Joaquim da Barra. Olha o que o irmão Brandes ensina, o que é ordem no culto. O que é ter comunhão com Deus no culto? As pessoas vêm na igreja e não têm comunhão com Deus. Nós temos que aprender a ter comunhão com Deus. Você sentir Deus falar com você. Depois de algum tempo após os hinos, eu entro. Irmão Brana, tem os cânticos, o irmão Brana vinha pregar a palavra. Escute, a igreja está toda em ordem. Então, para você ter um culto que é uma comunhão com Deus, a igreja tem que estar em ordem. As pessoas vindo, assentando, meditando e orando. Então, o que o crente tem que fazer quando vem para a igreja? A igreja está toda em ordem. Senão, meu irmão, até a própria pregação, Deus não pode usar o pregador. Porque você afasta o Espírito Santo da igreja. Deus quer ter comunhão conosco, mas a igreja afasta o Espírito Santo daquela mensagem, daquele pregador. Por quê? Porque está fora de ordem. A igreja está toda em ordem. As pessoas vindo. Quando você vem na igreja, você vem na igreja para ter comunhão com Deus. Aprende. Aprende. Meus irmãos, sempre que você vier à casa do Senhor, quando você vai falar, hoje eu vou na igreja, hoje eu vou ter comunhão com Deus, certo? Você não vem apenas por vir, fica em casa. Você tem que vir para fazer da sua vinda uma adoração, uma comunhão com Deus. Deus está aqui. E Deus quer ter comunhão com você. Só que Deus tem uma ordem para que você possa receber a bênção, para que você possa receber a palavra. As pessoas então vêm para a igreja, se assenta, meditando, não conversando. Chega dentro da igreja, meus irmãos, sem celular, sem WhatsApp, sem Facebook, você não tem comunhão com Deus. Pronto, perdeu. Não tem comunhão com Deus. Comigo é assim, meu irmão, é sim, sim, não, não. Tem ou não tem? Está certo ou está errado? As pessoas vindo, assentando, meditando. Você vai pensar em Deus. Você vem na igreja para você ter comunhão com Deus. Você vai pensar em Deus. E orando, e você vai orar. Silêncio, espírito de oração. No pensamento, você fecha o seu olho. Se você quiser vir no altar, pode vir no altar, ajoelhar no altar. Você não vai orar igual os fariseus. Ó Senhor Deus, para que todos te vejam. Não é isso. É silêncio. É em espírito e em verdade. Meditando e orando. Isto é o que vocês têm que fazer. Amém? Vocês creem no profeta? É o que o irmão Branco está dizendo para mim, para você. É o que vocês têm que fazer. Isto
é o que vocês têm que fazer. Vocês aprenderam, meus irmãos? Amém? Vamos corrigir? Olha o que o irmão Brando diz. Não chegar à igreja e conversar um com o outro. Aí fica aquela rodinha lá na porta, aquela rodinha aqui na porta. Olha o que o irmão Brando está mostrando aqui, o que é ter comunhão com Deus. Quando você vem na casa de Deus para falar com Deus. O seu objetivo não é vir aqui conversar com o irmão. É bom conversar com o irmão, vai na casa dele. Marca um jantar na sexta-feira. Aí você tem comunhão com o irmão. Mas quando você vem na casa de Deus, você vem somente para falar com Deus. Você quer ouvir Deus. Porque Deus quer te ouvir. Agora as pessoas chegam, os irmãos chegam, ficam nas portas conversando. E aqueles irmãos que entram dentro da igreja em espírito, ficam escutando aquela algazarra lá fora, meus irmãos. Isso tira o Espírito Santo da igreja. Isso impede o Espírito Santo de abençoar o pregador. O que nós temos que fazer? Corrigir. Né? Como dizem, né? Lá na era primitiva, quando se ouvia verdade, lá na era primitiva, a igreja primitiva, quando se ouvia verdade, as pessoas mudavam de vida. Quando as mulheres lá ouviam a verdade, elas mudavam de vida. Lá na igreja primitiva. Hoje, quando as pessoas ouvem a verdade, elas mudam de igreja. Elas mudam de pastor. Porque elas não querem mudar suas vidas de acordo com a palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra, você corrige, você ajusta a sua vida de acordo com a palavra. Você não ajusta a palavra de acordo com a sua vida. Você ajusta a sua vida de acordo com a palavra. Então, quando você vem na igreja, você vem para ter comunhão com Deus. Que nada mais te atrapalhe. Amém, meus irmãos? Minhas irmãs, você não vem na igreja a não ser para ter comunhão. Hoje eu vou ter comunhão com Deus. Hoje eu vou falar com Deus e Deus vai falar comigo. Isto é o que vocês têm que fazer. Não chegar à igreja e conversar um com o outro. Então, quando chegam os diáconos, chegam na igreja, os diáconos vão ficar no seu posto de dever, nas portas. Quando chega o irmão, aquele diácono, ele não tem que ficar conversando com aquela pessoa. O zelador não tem que ficar conversando com aquela pessoa. Ele tem que convidar aquela pessoa a entrar para estar em comunhão com Deus. Diácono, ensina, meus irmãos. Irmão, entre e vai ter comunhão com Deus, vai falar com Deus. Vai derramar sua vida nas mãos de Deus. Vai conversar com Deus. As pessoas não gostam de conversar com Deus. Aí vem na igreja para conversar um com o outro. Depois que termina o culto, meus irmãos, você vai estar lá fora e você vai conversar com o seu irmão. Mas primeiro é Deus. Primeiro é Deus. Primeiro você fala com Deus. Agora, eu estou pregando a mensagem? Eu estou lendo. Agora, eu não tenho culpa se o que eu estou lendo acontece aqui, né? Isto é o que vocês têm que fazer. Não chega à igreja e conversa um com o outro. Vir à igreja e conversar com Deus. Você vai conversar com Deus. Tenha o seu companheirismo lá fora. Vem, vai na casa do seu irmão. Quer conversar com o seu irmão? Vai na casa do seu irmão. Quer conversar com o diácono? Vai na casa do diácono. Quer conversar com o zelador? Vai na casa do zelador. Quer conversar com o irmão? Vai na casa do irmão. Mas quando você vem na casa de Deus, você vai falar com Deus. Você vai conversar com Deus. Você vai ter comunhão com Deus. Estamos tendo companheirismo com Deus agora. E entramos aqui conversando quando tudo está quieto, reverente, o Espírito movendo,
a pianista vem para o piano uns 5 minutos antes que a parte de cânticos. Aí chega o irmão Alexandre, toca ali aquele hino, suave, rude cruz, ceregiu, hinos suaves, manso, espírito de oração, de adoração, para nós mantermos o Espírito Santo nos ajudando, nos abençoando, meus irmãos, amém? Na mensagem, lembrando-nos do Senhor, parágrafo 43, nosso último parágrafo, mas eu quero colocar isso aqui nessa mensagem. Foi o irmão Brana que falou, nós vamos falar também. Certa vez, olha o que o irmão Brana ensina aqui, meu irmão, não perca isso, hein? Nossa mensagem é comunhão com Deus. Você quer ter comunhão com Deus? Enoque teve comunhão com Deus 365 anos e Deus para si o tomou. Certa vez, eu fiquei surpreso. Fui com um grupo de cristãos de certa igreja. Presta atenção nessa história, hein, irmãos? Lembrando-nos do Senhor, 22 de janeiro de 63, parágrafo 43. Irmão Brandi, certa vez, fiquei surpreso. Fui com um grupo de cristãos de certa igreja e se sentaram para comer. E não deram graças a Deus por seu alimento. Claro que as pessoas não têm comunhão com Deus nem na hora de comer. Elas não dão graças a Deus pelo alimento que Deus deu para elas. O irmão Brana foi com aquele grupo de irmãos cristãos, certa igreja, na hora ali do alimento. O irmão Brana achou aquilo estranho, porque o irmão Brana é um cristão. E como que o irmão Brana vê um outro cristão que não agradece a Deus na hora da sua refeição? Por isso o irmão Brana está pregando aqui, lembrando-nos do Senhor. As pessoas esquecem do Senhor. Na hora que levanta, não agradece a Deus pela noite que teve. As pessoas não lembram do Senhor na hora do café da manhã, na hora que sai para trabalhar. As pessoas não lembram do Senhor na hora do almoço, na hora do jantar. As pessoas não lembram do Senhor na hora que vão dormir, Senhor. Ô Pai, obrigado por esse dia. Não é questão de você ficar lá horas e horas, não, meu irmão. É questão de você conversar com Deus. Não deram graças a Deus por seu alimento. Bem, achei meio estranho. Eles não têm comunhão com Deus. Eles não conversam com Deus. Eu não sei como é que você faz, meu irmão. Isso não é doutrina. Só que o irmão Brana achou que é estranho. Um cristão se alimentar e não agradecer a Deus. Nem se for espírito. Quietinho. Você não vai, obrigado, meu Deus, ali, dentro do restaurante. Você não precisa fazer isso. Mas você curva a sua cabeça e agradece o Espírito. Né? Tu tem a forma correta de fazer. Ou quando está na casa de um irmão, você quer fazer uma oração, o irmão pede para o outro irmão fazer uma oração, faça a oração, agradeça a Deus. Bem, achei meio estranho. E fui a outra casa. E eles, de igual modo, sem orar, comeram sem orar. E eu questionei. O irmão Branco perguntou para eles, espera aí, vocês não são cristãos? E eu não vi vocês orar para comer. Porque tem gente que acha que não precisa orar para comer mais. Né? Tem gente que acha que não precisa batizar mais em nome de Jesus Cristo, porque os trovões já foram revelados. Tem gente que acha que não precisa dar mais ceia, porque o Cordeiro já saiu do trono. E eu questionei e disse, ora, e eles disseram, ora, Deus provê mesmo assim, a fé dele. Nós cremos que tudo está santificado já. Irmão. Nós somos dos 7 trovões, nós somos da família Brana, nós cremos no ministério de João. Negócio de ficar orando aí, nós já cremos que está tudo santificado. Amém? Aleluia! Aí eles falaram para o irmão Brana isso aqui, exatamente.
Deus provê mesmo assim, entendem? Olha o que o irmão Branham disse. Eu disse, faz-me lembrar de um porco debaixo de uma macieira, sabem? Então, quando você for almoçar e não orar a Deus, não agradecer pelo alimento ou jantar, lembra do porco. Lembra do porco. Olha o que o irmão Branham falou. Faz-me lembrar de um porco debaixo de uma macieira, sabem? As maçãs caem e batem na cabeça dele o dia inteiro. E ele nem sequer olha para cima, para ver de onde está vindo. Então, quando você for almoçar, jantar, e você não agradecer a Deus, lembra do porco, que as maçãs caem tudo na cabeça dele. Deus dá o café da manhã, Deus dá o almoço, Deus dá o jantar, Deus dá o alimento, bate tudo na sua cabeça, e você nem lembra de agradecer a Deus. As maçãs caem e batem na sua cabeça o dia inteiro. Ele nem olha para cima para ver de onde está vindo. E que vocês sabem, nós, acho que vale a pena parar e olhar para cima. Ver de onde essas coisas estão vindo. Quão glorioso é nós lembrarmos do nosso Senhor. Nós lembrarmos de tudo que Ele fez por nós. E nós lembrarmos de que nenhum outro poderia tornar isto possível. Não há nada que poderia tornar isso possível, exceto nosso Senhor. E Ele o fez tão livremente. Quando não havia pessoa digna, não havia profeta, não havia sábio, nem potentado, nem monarca, nem rei, ninguém poderia fazê-lo, exceto o próprio Senhor Jesus, e Ele tão prontamente fez por nós. Lembrando-nos, Ele o fez por seus filhos ao longo do tempo, amém? Ele lembrou de nós. E nós precisamos lembrar do nosso Senhor, para termos comunhão com Deus. Querido Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, Pai, que esta palavra possa entrar dentro do coração e da alma, Pai, por mais simples que ela seja nesta noite, Pai, mas eu creio que o Senhor tem nos dado esta palavra, e eu olho para cima e te agradeço por este alimento, no nome de Jesus Cristo. Amém.